Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Marco Cavalcante, eu sou ginecologista e obstetra, formado em Medicina Reprodutiva nos Estados Unidos e sou CEO do Fertility Check Online. Estou aqui para falar com vocês sobre uma ferramenta que eu trabalho com inteligência artificial há muitos anos. Eu tenho pioneirismo nessa área, desde a década de 80, quando eu comecei a mexer com os primeiros computadores que chegaram ao Brasil, os computadores de pessoas, pessoais. E dali eu comecei então a entender e ficar curioso como que eu poderia fazer com que o computador me ajudasse em alguns diagnósticos. E naquela época eu consegui fazer com que um computador, em 85, conseguisse, por exemplo, dar um diagnóstico de endometriose, dar um diagnóstico de febre, mas era uma coisa muito rudimentar. Ele tinha 8 bits, muito pequeno. E aí eu fui evoluindo. Quando chegou no final da década de 80, começo da década de 90, eu comecei a pensar como que eu poderia fazer para ajudar algo que eu sentia que atrapalhava o meu exercício médico, né? Eu, por exemplo, eu sou academicista, demorava 40 minutos, 1 hora durante uma consulta, e só encolhendo os dados do paciente, catalogando todos os seus dados, catalogando os seus exames complementares, eu demorava entre 30 a 40 minutos. Os estudos atuais demonstram que em torno de 25 a 35 minutos é o tempo que se gasta para fazer uma anamnese. E eu passei então a chamar naquela época de anamnese perfeita. Aquilo que todos nós médicos aprendemos na faculdade, aprendemos e só passamos porque aprendemos, né? Então todos os médicos sabem fazer a anamnese perfeita. O problema é que quando ele se forma, ele sai da faculdade e vai exercer a sua medicina em postos de saúde, em medicina de grupo, e tem que atender muita gente, porque o valor que recebe para justificar as suas despesas e a sua sobrevivência, né? Tem que atender muitas pessoas. E aí começou-se então a se gastar menos tempo com a anamnese e aí transferir muitos dos seus diagnósticos para os exames complementares. Isso encarece a medicina e pior, né? Você está com um paciente que tem um problema, por exemplo, na boca ou no estômago, mas ele tem um câncer no ovário e você não está vendo e assim por diante. Então, desde aquela coisa de dizer assim, nós temos que encontrar uma maneira de otimizar isso, né? Nós sabemos que os exames complementares hoje a maioria é computadorizada. Na época era através de um profissional. Isso não deixou o profissional não entender daquilo, apenas otimizou, porque o profissional começa a ratificar aquilo que o exame está te oferecendo. Então eu pensei, na época eu já fazia prontuário eletrônico, porque meu consultório, eu fui um dos primeiros médicos do Norte e Nordeste do Brasil a deixar o seu consultório totalmente informatizado. Eu tinha banco de dados, colocava os dados dos pacientes, eu tinha um editor de texto que emitia as receitas desde 1985, né? E aí eu comecei a perceber de que levava muito tempo para eu preencher aquilo, né? Então eu ficava com aquele formulário estático, mas daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, quando o cliente voltava, tudo aquilo que estava lá colhido não servia para nada, a não ser para registrar aquele momento que eu atendi. Na época nós não tínhamos aplicativos, né? Então eu comecei a desenvolver para o site. E comecei durante 1 ano a 2 anos, a decifrar a lógica matemática do meu raciocínio médico e como que eu avaliava cada variável que vai influenciar no meu diagnóstico. Sempre dou um exemplo seguinte: se você olhar para o horizonte, na beira de uma praia, estiver nublado, vai chover, né? Não, pode não chover, mas se estiver ventando, a chance de chover é muito alta. Então, o nosso raciocínio começa a pegar dados e começa a analisar dados, aumentando ou diminuindo o valor de cada um deles, para emitir no final um conceito. Então, eu digo que isso essa inteligência artificial que eu desenvolvi, ela não está substituindo o médico, ela está apenas ajudando o médico a colher aquilo que ele sabe fazer e receber isso de imediato da sua mão. E aí sim, ele fará um julgamento, se ele vai, por exemplo, ele dá dicas, né? Por exemplo, eu chamo de clues, né? Em inglês chama sinais, né? Você começa então a olhar aquilo. Será que aquele ali, o que o algoritmo disse pode ser verdade? Por exemplo, uma endometriose, para ter um sinal de um sintoma, demora muito tempo, mas ela já se iniciou e muitas vezes não se apercebe. Os estudos atuais dizem que para se dar um diagnóstico de endometriose, muitas vezes leva 7 anos, tempo perdido, né? E aí eu consegui, então, fazer uma sistematização da lógica
e submeti essa lógica ao crivo da sociedade científica, né? Eu concorri ao maior prêmio do Brasil, que é o Prêmio Campo da Paz. Eu fiz um estudo multicêntrico, incluindo o Dr. Eisman, que é o meu mentor, que eu fiquei 2 anos e meio indo e voltando lá para a clínica dele, e lá aprendi a fazer a parte de laboratório de reprodução assistida, né? Vendo ele fazendo os seus procedimentos e as suas cirurgias. E Dr. Alberto Costoia, que reivindicava para si como o primeiro médico da América Latina a conseguir um bebê de fertilização in vitro. Então, veja só, 2 pessoas de alta capacidade. O Dr. Eisenman, na época, era consultor da Ethical Endosurgery, e ele fizemos esse estudo, esse trial, um estudo duplo cego, e no final as lógicas matemáticas que eu estabeleci, porque os cálculos todos matemáticos fui eu que fiz, porque eu sou matemático, antes de ser médico eu já era matemático, eu adoro matemática, e no final nós conseguimos um resultado de que a acurácia dessa anamnese, desses dados, comparada com o médico, era de 85%, ou seja, era de comparado aos médicos especialistas, né? Então, eu disse, bom, eu tenho na minha mão, só que era no computador, eu tenho na minha mão uma ferramenta poderosa. E aí comecei, então, a desenvolver mais características para que eu pudesse entregar realmente os dados da anamnese para o médico. E esses dados da anamnese, eles estavam, como é que se diz, fundamentados em estudos científicos, né, em comprovações científicas que eu apresentei ao longo da minha vida. E hoje eu tenho para apresentar para vocês o que nós chamamos de anamnese perfeita, né? Eu queria mostrar para vocês agora como é que funciona. Aqui está o ícone embaixo. Clicou e de imediato o aplicativo já entra nessa opção aí. Esse aplicativo ele é gratuito, né? As pessoas vão baixar ele nas lojas dos smartphones, na Apple, na Play Store, sem custo algum. Dentro dele que tem 2 ferramentas que, se ela precisar fazer, por exemplo, uma abordagem de alta complexidade, procurar um especialista, ou mesmo um ginecologista, ou mesmo um clínico. Se você estiver numa região longínqua que não tem um especialista, você pode ir no clínico, porque ele vai entregar para o clínico a anamnese perfeita. E o clínico, com a anamnese perfeita, ele vai poder dar uma opinião e saber assim, olha, a senhora não pode ficar comigo, tem que procurar tal médico, e aí a gente caminha para um médico, né? Eu quero sempre dizer o seguinte, de que nós temos que fazer uma inclusão das pessoas, né? As pessoas que podem pagar um especialista, que é uma minoria, né? A imensa maioria não pode pagar um especialista, não pode chegar até um especialista. Então estão condenadas a verem os seus problemas piorarem sem que você consiga interromper, por exemplo, uma endometriose. O doutor Papier, uma experiência grande em preservação da fertilidade, né? Todos nós fazendo pós-humana temos que ter essa experiência. Tem que fazer a abordagem precoce para interromper o processo da evolução. Essas mulheres humildes, pobres, não vão nunca poder chegar a uma clínica privada. Então, não estará tirando clientes da clínica privada. Estará, sim, fazendo uma inclusão, fazendo com que essas mulheres tenham condições de barrar algum processo inicial que vai mais tarde tornar tão caro o seu tratamento que ela não poderá cumprir. Tá? Tem que fazer o login, porque os prontuários dos pacientes que ficam nos hospitais, eles são guardados pelos hospitais, guardados por nós médicos, são invioláveis, ninguém pode ter acesso. Né? A mesma coisa aqui, se você deixar sem um login, qualquer pessoa pode saber a sua história clínica. Então vamos lá, você pode escolher a língua que você quiser, se quiser transformar todo o aplicativo em inglês ou português, espanhol, você pode clicar e ele muda na mesma hora. Não vou mudar aqui agora, porque eu quero continuar te mostrando na língua portuguesa. Né? Nós vamos, no futuro, fazer um evento em espanhol, depois um evento também na língua inglesa. E aqui, indo para o login, você já cadastrou ele, né? já baixou o aplicativo, você vai apenas colocar a sua senha para poder ter acesso. Vou botar aqui a minha senha. Clicou. Acessou. De imediato, ele vai para um calendário, tá vendo aqui? E esse calendário está em janeiro de 2021. Essa paciente, ela menstruou no dia 11 de janeiro, tá? Se por acaso, você vai ver aqui que ele, assim, aqui importante, aqui embaixo, use ácido fólico, metilfolato, tal, ou vitamina D. Por quê? Porque a gente fala isso, a gente não dá o nome comercial, a gente não dá a posologia, não dá a dosagem.
Por que ele diz isso? Procure o seu médico, ele vai dizer depois, procure o seu médico. Por quê? Porque essas situações de espina bífida, anencefalia, abortamentos precoces que as mulheres têm, são em função, muitas vezes, de soluções que seriam dadas antes. Então, se a mulher engravidou, né, como é que ela sabe que está grávida? Com atraso da menstruação, né? Mas ela já engravidou 15 dias antes. Então, não dá mais para o ácido fólico funcionar para poder impedir que haja má formação do tubo neural, né? Anencefalia e espina bífida. Então, vamos aqui. Então, veja só. Existe aqui essas bolinhas em verde que estão aqui, são os dias prováveis da sua ovulação. Por que tantos dias prováveis? Porque essa paciente tem um ciclo irregular. Então, esse aplicativo faz um cálculo dos ciclos anteriores, se os ciclos forem irregulares, vai dar sempre no mesmo dia. Um dia só a ovulação. Mas ciclos irregulares, por exemplo, a mulher que menstrua a cada 28 dias, a cada 30 dias, ela terá ciclos regulares. Então, vai ter essa bolinha somente num dia só da sua, às vezes um dia a mais ou um dia a menos, variando. Mas essa paciente aí, você vai ver depois na menstruação dela, que ela tem ciclos menstruais que são irregulares um pouco, não muito. Então, o cálculo da ovulação não é 14 dias após a menstruação. O cálculo da ovulação é 14 dias antes da menstruação. Se a mulher menstruar a cada 30 dias, ovula no 16º. Se menstruar a cada 35 dias, ovula no 21º. Menstruar no 25º dia, ela ovula no 11º dia, ou seja, sempre assim. Então, veja só, o ciclo dela, como é regular, ela está mostrando essas bolinhas em dias diferentes, tá? Aqui embaixo, no sobre, você vai ver, você clica aqui, e tem todas as explicações, como ovula, como poder atuar no aplicativo, ou seja, é simples a mulher entender isso, tá? Outra parte também importante é que, por exemplo, o médico, quando um paciente vai procurar por ele, diz assim, doutor, olha, eu estou há um ano que não estou conseguindo engravidar. Como é que ele pode auditar se ela teve realmente chance de engravidar? Então ele vem aqui ó, em notas diárias, tá vendo? Notas diárias. E ele vai ter aí todo o histórico. Essa mulher, por exemplo, ela, na data de ontem ela não teve desculpa, na data do dia 12, ela não teve relações, mas nos outros dias ela teve relações. E a gente vai descendo aqui, no dia 26 de dezembro, ela teve ocorrência do dia, né? Teve relação. Aí tem chance de ter engravidado de menino e também está ovulando nesse dia, tá? No dia 23 de dezembro, ela teve relações, não estava ovulando, mas era próximo da ovulação, então a chance de ter um menino. E aqui, então, por aqui ele vai descendo e ele vai fazendo uma auditoria. Ela tem pouco tempo que ela começou a usar esse aplicativo aqui no dia 13 de outubro, né? Tem pouco tempo. Mas ele pode, à medida que ela vai utilizando, ele vai fazer assim, olha, a senhora teve o ano inteiro e teve apenas 4 dias que a senhora teve chance de engravidar realmente. Então, a senhora precisa esperar um pouco mais. Mas se essa mulher ele observar que os seus 6 últimos meses, ela teve relações no dia de ovulação, então ele tem que ficar questionando se espera ou não investigar. Eu opto por investigar. 6 meses que eu sei que ela teve relações na época da ovulação e ela não engravidou, então tem que fazer os exames, que são exames básicos que todos os médicos sabem fazer, né? Um espermograma, avaliação de trompa, etc. Né? Porque pela menstruação não há problema, ela está ovulando, embora um pouquinho irregular, mas está ovulando corretamente. Então, isso aqui eu posso auditar. Nas menstruações, ele tem aqui todo o histórico das 4 últimas, porque ele faz os cálculos nas 4 últimas, veja aqui, ó, dia 11, dia 10, dia 11, dia 12, por isso uma pequena variação, porque os meses às vezes tem um dia a mais, ou um dia a menos, ou 2 dias, não for no caso, e tem aqui o histórico todo, clica em histórico, e tem todas as menstruações, desde janeiro do ano passado. Bom, com essas informações, eu já tenho vários, como é que se diz, a lógica, ela já começa a ter várias maneiras de fazer as suas análises. E como é que ela faz essa análise? Ela vem aqui na minha fertilidade, e na fertilidade, olha aqui, ó, essa mulher tem uma idade superior a 30 anos, então mulheres que só desejam engravidar acima de 30 anos devem procurar médico para preservação da fertilidade. Ou seja, o aplicativo leva essa paciente ao médico. Essa paciente tem uma idade superior a 30, mas olha só aqui embaixo.
Só com o peso que ela colocou, com as menstruações que ela colocou, com as menstruações já se via as ovulações, né? Com o peso, eu vou saber se esse peso influencia ou não a fertilidade. O IMC dessa paciente, tem aqui embaixo, é 24,74. Ela está com peso normal, seu peso está, fez uma pesagem que ela fez das últimas 2 vezes e não houve alteração, então sua faixa de peso não influencia a sua fertilidade. Vou fazer agora aqui uma simulação, tá? Vamos fazer essa paciente ficar um pouco mais, com mais peso. Vai no perfil, atualizar os dados, e eu vou colocar que essa paciente ela tem 95 quilos. Opa! 95 quilos. 1,67 m, né? Vamos lá. Aí vamos voltar lá na minha fertilidade. Vai no seu IMC. O CMC é 34,6. Está com a obesidade grau 1. Fique atenta, você ganhou peso entre suas 2 últimas medidas. Claro que foi um aumento grande que eu fiz agora, né? Isso poderá influenciar a sua fertilidade de forma negativa, né? Então, ele ajuda essa paciente. Depois eu vou explicar a você como ele ajuda também a paciente também a emagrecer, tá? A chance dessa paciente engravidar, ela tem 35 anos de idade, né? Em torno de 16%, numa média, né? Manda usar ácido fólico, né? Sempre, ou seja, ela não precisa esperar depois que engravidou, saber que engravidou e vai usar ácido fólico. Não, usa ácido fólico antes, tá? E aqui interessante, essa reserva ovariana que está aqui, ó, é um cálculo que eu fiz o seguinte. Hoje existem trabalhos mostrando, através do hormônio antimilerianos, que eles vão dizer se a reserva ovariana da paciente é alta, é baixa ou não. Na época, eu fiz o seguinte. Eu peguei vários trabalhos de histopatológicos, de necrópsias ou mesmo de ovários que foram retirados de úteros. E esses trabalhos faziam as contagens dos folículos pré-antrais, né? E aí começava a estimar a reserva ovariana. Então eu fiz um cálculo, uma curva de Gauss. Como eu tinha poucos dados, eu tinha dados de anos, 5 anos depois, tal, ou mais, então a curva de Gauss ficava muito ampla. O que foi que eu fiz? Eu peguei esse intervalo que foi feito ao longo de 20 anos e eu coloquei no supercomputador, o mesmo que fez o cálculo de grandes cálculos são supercomputadores, e eu pedi que ele disse assim, computador, me dá um intervalo quinzenal. Aí ele refez essa curva e aí o aplicativo oferece aqui, ó, que ela tem 58.542 óvulos. Mas, importante para que ela saiba, porque ele disse, espere um pouquinho, a senhora está muito estressada, é melhor só esperar um pouco, porque a senhora pode poder engravidar. Olha aqui embaixo, observe que aos 11 anos, sua reserva ovariana era em torno de 716 mil óvulos. Está assim, exato com números diferentes, porque, como eu falei, é o computador que faz, né? Ele faz um cálculo e projeta pela curva de Gauss. Então, essa paciente, ela já sabe de que ela não pode ficar ouvindo assim, olha, espere, a senhora ainda tem chance. A chance dela engravidar é 16%, né? Em média, as pacientes começam com 25%, lá para os seus 20 anos de idade. Só que tem aquelas mulheres que têm uma chance melhor, vão para 60%, né? Outras que têm chance pior, vão para 5%. Aí a média dá 25%. Mas de per si, por pessoa, por exemplo, uma pessoa que está obesa aos 20 anos de idade, tem menos chance de engravidar do que uma pessoa que não está obesa, né? A possível menopausa dessa paciente, ele diz quando é que é a data, né? Nós fizemos um cálculo para as europeias, para as africanas, para as latino-americanas, né? Porque há uma variação entre essas idades, e ele dá uma estimativa de que ela vai ter a sua menopausa nessa data. Olha aí as menstruações que ela utilizou para fundamentar. O aplicativo gratuito não oferece isso aqui, ó. Aqui é a licença que a pessoa vai comprar, por aquele valor que eu falei para você, para testar agora. Então, onde está aqui esse highlight, teste agora ou prepare engravidar, essa aí não está ofertado gratuitamente, mas todo o resto está ofertado gratuitamente. Na Minha Saúde, ele vai controlar o peso dela. Olha, seu MC está assim, fica atento a você se ganhou muito peso. Todas as segundas-feiras, ele pede, olha, veja o seu peso. Porque as mulheres dizem assim, olha, eu vou ficar a semana inteira liberando, controlando a minha dieta e libero no final de semana. E na segunda-feira ela vai fazer o peso dela, ela vai se decepcionar, porque vai aumentar o peso. Aí vem um avatar, se ela ganhou o peso, um avatar assim gordinho, vai dizer, ops, o que é que você fez? Não é muito gordo, não é um bullying, tá? É apenas para dizer assim, você queria ganhar peso? Né? Então ele diz assim, olha, você ganhou peso. Se você baixou o peso,
e você tem interesse, baixar o peso que você tem interesse na sua fertilidade, diz, aê, mandou ver. Se não alterou o peso, diz, olha, você não aumentou nem diminuiu. O que é que você deseja? Né? Você quer ganhar mais peso, quer perder mais peso? Então ele faz um controle, não um controle rigoroso, mas toda segunda-feira ele pede para fazer isso, não são todos os dias. E aqui uma coisa muito importante, hidratação. Antes de eu mexer aqui nessa hidratação, eu vou entrar aqui, ó, controle de hidratação. Tem esse izinho aqui, que vocês vão ver aqui, ó. Você pode ativar ou desativar esse controle, tá? Mas tem que saber que você, se estiver bem hidratada, você fica com a pele mais limpa, você fica mais alerta, você emagrece, você fica com menos rugas, o seu fígado funciona melhor, você tem menos dor muscular, sua memória melhora, a sua digestão também, fortalece o sistema imunológico, está aí agora a Covid que está acontecendo nesse momento, né? A hidratação é muito importante, você fica com o humor melhor, tá? Isto aqui é para que a paciente, a usuária no caso, ela saiba que hidratar melhor. Então, todos os dias, ao acordar, ele sugere que ela faça o uso de tomar água. E vamos botar aqui rápido, né? Porque veja que ele vai dizendo assim, ó, que você tomou 4 copos, vamos ver se aproxima aqui. Tomou 5 copos de água, mas não fez nenhum elogio para você. A partir do 6º copo, tá? Você tomou 6 copos, você quase chegou lá, porque a boa prática diz que deve tomar de 6 a 8 copos, né? Mas se você chegar a tomar todos os copos, ele vai fazer um elogio para você, dizendo assim, parabéns, você se hidratou muito bem, a tua saúde agradece. Bom, agora eu vou falar para vocês das partes que são para fazer a anamnese perfeita, que é o testar agora. No teste agora, essa menina aqui já fez um teste, mas se fazer um teste pela primeira vez, você vai entrar numa anamnese. Essa anamnese tem inúmeras perguntas, você vai marcando as respostas que forem, é muita coisa, né? Depois cada um de vocês aqui no evento ganhou, como cortesia, uma licença para poder utilizar essa ferramenta. E ao final, você clica e ele emite um parecer. Eu não vou fazer aqui porque eu estou fazendo uma coisa aleatória. Então, eu quero mostrar para vocês assim, um caso que já foi feito. Esse aqui. Então, se for testar novamente, eu vou dizer assim, sim, eu quero que mantenha o que eu coloquei antes. Então, quando o paciente retorna para o médico, ele vai dizer assim, olha, eu tenho os mesmos sintomas ou melhorei. Se melhorou, o médico vem aqui e audita, desmarca ou marca. O fato é de que no final, quando você clica, vem um parecer. A senhora tem possibilidade de problema na trompa e ou aderências, tá? Aí o médico fez a sua anamnese, né? Utilizou a ferramenta para a sua anamnese, então ele vai investigar essas possibilidades. Por quê? Porque as respostas que os algoritmos fizeram, lembra daquele teste lá que foi feito, que eu já evoluí isso mais ainda para ficar com mais acurácia. Possibilidade de problema no útero, possibilidade de desenvolver endometriose, ter ou desenvolver endometriose, possibilidade de espermatozoide não alcançar o óvulo. E aí você vai dizer, por que vai dar essa resposta? Se você for ver depois nas fundamentações, vai ter lá um motivo porque essa paciente pode ter essa dificuldade, né? Ela tem coito, quando ela tem coito, sangra. Toda vez que ela tem coito, ela sangra. Então ela pode ter uma infecção no colo do útero por clamídia, ou pode ter uma patologia mais grave, um câncer no colo do útero, por exemplo, né? Ela tem história de hiperestímulo ovariano. Isso é muito importante porque o médico que recebeu essa paciente sabe, olha, já fez uma estimulação ovariana e hiperestimulou, e é um risco muito grande, então ele já vai saber que ele não vai poder, se for fazer um protocolo de estimular, não vai poder usar muitas medicações. Teve contato com suspeito de Covid, sintomas suspeitos de Covid, e já testou positivo para Covid, tá? E se o médico quiser, por exemplo, aceitar isso como uma coisa crível, aquilo que ele acredita, tudo bem, ele continua. Caso contrário, ele vai auditar. Olha. Aqui embaixo tem todas as respostas daquela anamnese. Lembra que são várias perguntas que ela marcou? E aí, ele vai ler aqui somente as respostas que ela marcou e ele vai dizer se concorda ou não com essa possibilidade que está aqui. Se concordou, ele vai partir então para fazer o seguinte, o paciente vai fazer para ele, vai
minha fertilidade e vou agora compartilhar um histórico. Clica aqui em compartilhar, eu vou escolher uma pessoa para compartilhar, eu escolho, vou mandar para uma pessoa daqui do evento e eu clico e ao clicar, está aqui no meu grupo, de imediato ele gera um relatório completo com todos os dados do paciente, tudo compilado, tá? Isso pode ser arquivado de maneira física ou de maneira eletrônica, né? Você pode mandar imprimir, né, fisicamente ou mandar isso. E toda vez que o cliente voltar para você, no prontuário eletrônico, que eu chamo dele de estático, você volta para lá, tá a mesma coisa. Quando ela voltar para você daqui a um ano, pode estar tudo modificado. Por quê? Porque ela vai atualizando ela mesma. Ela vai sentindo o sintoma, ou vai fazendo o exame e vai colocando aqui os dados. Então, quando chegar para você, já dá uma outra anamnese totalmente atualizada. O preparo em engravidar. No preparo em engravidar, também, tá vendo aqui, ó, é compartilhável, né? Então, diz que ela tomou essas vacinas que estão aqui, não tomou HPV, não tomou pneumocócica, não tomou meningocócica, tá? E aqui, que legal, mostrar quando tiver a sua consulta. Quando você for no médico, desculpe, ela compartilha esses dados com o médico. Olha, tudo que estiver vermelho porque está anormal. Tudo que estiver verde está normal. Tudo que estiver amarelo quer dizer que ela, por exemplo, no Zika, ela teve um Zika e deu IgG negativo e IgM negativo. Como o Zika não tem a tal da imunidade, ele não permanece. Mas quando vai aqui, por exemplo, para a Covid-19, olha aqui, ó, resultado positivo, IgG positivo é o sonho de todos nós queremos ter IgG positivo. IgM negativo, ou seja, essa paciente já curou da sua Covid, né? Nós não sabemos se essa imunidade é duradoura, mas tem tudo aqui. Ó, isso é a tomografia. Diz aqui, ó, resultado anormal. Se nós descermos aqui embaixo, vamos observar aqui, ó, nas trompas, ó, uma trompa obstruída, aqui, você conseguirá mais sucesso com fertilização in vitro. Essa paciente tem 35 anos de idade, tem 16% de chance de engravidar, tem uma trompa a menos, tem menos chance ainda. Então, ela precisa saber disso. Ela pode não decidir partir para a fertilização in vitro, mas ela tem o direito de saber isso. E só tem direito de saber isso se procurar um médico. E a maioria pode procurar um especialista para fazer as investigações. Não faz, então fica, como dizer, à margem, esperando a vida inteira uma coisa que não vai acontecer, né? Diz aqui o tipo sanguíneo, ela tirou a pressão arterial, toda semana ele pede para tirar a pressão arterial. Se der acima de 130 por 80, ele marca, diz, olha, procure um médico para fazer o seu controle. Mas tem outras coisas, olha aqui, ó. Alergia a dipirona, glúten e lactose. Mas só essa paciente, se for um dia no hospital ou se for um dia em qualquer outro lugar e lhe oferecerem um analgésico como dipirona, vai ter problema sério, porque ela tem alergia, né? Então, aonde ela chegar, mesmo que chegue com pouca mobilidade, se ela estiver desacordada, aí eu estou pensando em fazer alguma coisa que possa ter um acesso no aplicativo, porque as pessoas possam ver, isso aí tem que se ver, porque ela sabe que ela não pode tomar uma dipirona. Ela não usava o ácido fólico, tá vendo? Não usar ácido fólico é contraindicado para quem quer engravidar. Mas usava vitamina D e complexo de vitamina, porque na crise da Covid todo mundo está fazendo esse tipo de tratamento. Então vamos lá, de novo, eu vou compartilhar aqui e vejam vocês como é que vai esse relatório, tá? Compartilhar de novo. Compartilhar. Vou mandar de novo para aquele mesmo da minha equipe. E vai gerar esse relatório, tá vendo? Que ele poderá ser impresso ou pode ser guardado digitalmente, com todo o histórico aqui. Então, o médico, na hora da consulta, ele recebe tudo isso na sua mão. Se ele tiver alguma dúvida, se ela preencheu certo ou errado, pede para a sua enfermeira lá fora, dá uma checada aí no exame dela. Eu faço isso com a minha equipe. Olha aí os exames se estão corretos. Então, ainda fazem lá uma auditoria lá rápida. Então, para mim, já chega com mais confiabilidade esses resultados, né? Eu fiz aqui um teste aqui agora, para enviar para todos vocês. Todo mundo que se inscreveu no evento, né, que está com o seu WhatsApp aí, dá uma olhadinha aí se chegou pelo WhatsApp ou por e-mail essa mesma anamnese que eu fiz agora, para vocês verem, vocês guardarem, tá? Mas lembrem que vocês que se inscreveram têm direito a
poder utilizar esse aplicativo, que ele tem inúmeras finalidades. Primeiro, otimizar o tempo. Você vai ter a mesma qualidade que teria se ficasse 1 hora com o paciente, pode ficar 10 minutos com ela e vai ter a mesma qualidade se tivesse ficado com ela 40 minutos. Porque a anamnese está feita e você é médico, você sabe interpretar a anamnese, você sabe, é como se fosse um exame, entendeu? Um exame que você recebe, você vai lá e olha e tal. Você sabe fazer a prescrição, você sabe fazer a conduta terapêutica. Se você quiser, por exemplo, abrir filiais, abrir várias clínicas, você vai ter o mesmo processo de coleta de dados. Os planos de saúde vão poder otimizar, porque nós temos que fazer uma consulta rápida, né? Porque se você fizer cada cliente 40 minutos para fazer uma anamnese, você vai ter problemas, tá? Vai ter atender 4 pessoas que não pagam nem o seu aluguel. Infelizmente, a medicina está assim e nós estamos oferecendo para a medicina uma solução que vai modificar, vai otimizar protocolos. Aqui você vai ter condições de fazer pesquisas com mais facilidade, né? Sobre sintomas, sobre tudo, quem faz ciência sabe o que eu estou dizendo, né? Seria uma maneira fácil de catalogar os dados, tá? Eu agradeço muito a atenção de vocês, tá? Foi para mim uma honra estar aqui falando para um público tão grande que eu não imaginava ter esse público aqui comigo, tá? E vou dar sequência agora ao evento, tá? Com as partes que vão a seguir a partir de agora, tá? Obrigado a vocês.